Sabe aquela sensação de estar num trem-bala? Assim, você sente a velocidade, mas não faz a menor ideia de qual é a próxima estação. Ou, sei lá, se os trilhos já foram todos construídos. Totalmente. É um pouco assim que eu me sinto com a inteligência artificial hoje. A tecnologia parece que está numa aceleração, assim, brutal. Muito além da nossa capacidade de processar as consequências. Pois é, e o nosso papo hoje é exatamente sobre isso, sobre mergulhar nessa tensão. A gente vai se debruçar numa análise muito lúcida do canal IA Clube, que tenta responder uma pergunta que é fundamental, né? Qual? Por que essa revolução tecnológica parece tão diferente de todas as outras que a humanidade já enfrentou? O que mudou dessa vez? Exato. A missão aqui é entender a anatomia desse risco. A fonte que a gente tem em mãos sugere que a resposta está em 3 fatores que se combinaram de uma forma, assim, inédita. A velocidade com que a gente abraçou a IA, o alcance absurdo do seu impacto e, o que eu acho mais preocupante, a nossa lentidão como sociedade para aprender a lidar com ela. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. E o mais curioso, para começar, é que para a gente entender essa explosão, a gente precisa primeiro dar um passo para trás, sabe? Voltar na história. Exato. Um ponto que o material levanta e que, olha, pode surpreender muita gente é que a IA não nasceu ontem. Pelo contrário, ela tem uma história longa, quase silenciosa. Bem silenciosa. As raízes vêm lá de 1943, com o primeiro modelo matemático de um neurônio artificial. Por mais de 70 anos, foi um campo de estudo restrito, quase um segredo guardado nas universidades. E o que é fascinante nessa longa gestação é justamente o contraste com o que a gente vive hoje, né? O termo inteligência artificial mesmo foi cunhado em 1956 por John McCarthy. Década de 50. Pois é, e durante décadas o progresso foi lento, acadêmico. E, é importante dizer, IA é um termo guarda-chuva, não é uma coisa só. Tem abordagens baseadas em lógica, em símbolos. Certo. O que provocou essa explosão toda que a gente está vendo, mais ou menos a partir de 2010, foi o avanço de uma técnica específica, o Deep Learning, ou aprendizado profundo. E o que seria exatamente o Deep Learning, assim, em poucas palavras? Só para nivelar. Basicamente, é a técnica que permitiu que as máquinas aprendessem padrões a partir de uma quantidade gigantesca de dados, tipo textos e imagens da internet, de uma forma que antes era impossível. Ah, entendi. Foi isso que destravou o potencial que a gente vê em ferramentas como o ChatGPT, o Midjourney. O autor do vídeo que a gente está analisando, o Reginaldo Ferrão, que é formado em engenharia da computação, destaca bem isso. O que ele diz? Ele diz que foi essa popularização, essa saída do laboratório para o nosso bolso que mudou completamente a natureza do jogo. Deixou de ser um tema de pesquisa para virar um fenômeno cultural e econômico. Entendi. Então, por 70 anos, foi uma panela cozinhando em fogo baixo. Exato. E de repente alguém ligou o fogo no máximo e tirou a tampa. Exatamente. E agora a gente está lidando com o vapor que tomou conta da cozinha inteira. Para tentar dar uma dimensão para esse desafio, a análise do IA Clube traz uma comparação que eu achei, assim, brilhante. A do carro, né? Essa mesma. Ela convida a gente a pensar em outras tecnologias que mudaram tudo. O fogo, a roda, a eletricidade e, mais recente, o automóvel. Todas elas trouxeram benefícios incríveis e, ao mesmo tempo, perigos enormes. Claro. O fogo aquece e cozinha, mas também queima florestas. A eletricidade ilumina, mas também eletrocuta. Exato. E o que a fonte revela, e que para mim pareceu o ponto central, é que o nosso superpoder para lidar com tecnologia não é a nossa inteligência, é o tempo. O tempo. Nós tivemos, sei lá, 1 milhão de anos para domesticar o fogo. Mas vamos pegar o exemplo do carro, que é mais palpável. O primeiro automóvel foi inventado em 1889. Sabe quanto tempo demorou até o primeiro semáforo elétrico ser instalado? Nossa, não faço ideia. Uns 10 anos? 50. 50 anos. 50 anos. É uma vida inteira para resolver um problema que hoje parece óbvio.
Exato, e continua. Demorou mais de 50 anos para o cinto de segurança se tornar um item comum nos carros. O para-brisa laminado, aquele que não estilhaça, também levou décadas. E leis de trânsito mais duras. Leis realmente duras contra dirigir alcoolizado só se tornaram comuns no mundo a partir da década de 80. A cada novo problema, acidentes, ferimentos, motoristas bêbados, a sociedade levava décadas para observar, entender, criar uma solução e finalmente transformar em lei. Foi um processo lento de tentativa e erro. Mas, sabe, será que essa comparação com o carro é totalmente justa? O risco de um carro é físico, é imediato, é visível. Uma batida é inconfundível. Sim. O risco da IA, como a desinformação em massa ou um golpe super sofisticado, é mais sutil, quase invisível. Talvez por isso a gente não sinta a mesma urgência para criar os nossos cintos de segurança digitais. Essa é uma ótima observação e toca no cerne da questão. A natureza do risco é diferente, o que torna a falta de tempo ainda mais perigoso. Como assim? Com o carro, a gente viu os acidentes, lia as estatísticas de mortes e a pressão por segurança crescia, sabe, organicamente. Com a IA, os danos podem ser difusos e de longo prazo. Entendi. Um adolescente que tem a autoestima destruída por padrões de beleza irreais gerados por IA não vira uma estatística de trânsito no dia seguinte. O dano é real, mas é silencioso. E é por isso que essa janela de tempo para adaptação, que com o carro foi de décadas, com a IA parece ser de meses, ou talvez nem exista. Ok, então o problema central é a falta de tempo. E a fonte que a gente analisou destrincha isso muito bem, olhando para 3 eixos específicos que, segundo um artigo do Medium que eles citam, explicam a natureza única desse risco. São eles: a taxa de adoção, o raio de impacto e a nossa curva de aprendizado. Vamos começar pela taxa de adoção? É simplesmente a velocidade com que a tecnologia se espalha. E é absurda. É absurda. O telefone levou 75 anos para atingir 100 milhões de usuários. A internet levou 7 anos. O ChatGPT levou 2 meses. A velocidade é vertiginosa, não tem precedente. Não dá tempo de respirar, de pensar. Quando um problema surge, a tecnologia já está em todo lugar. O segundo é o raio de impacto, que se refere à escala do estrago potencial. A analogia que a fonte usa é ótima. Uau! Um único motorista imprudente é um risco, mas com impacto localizado, né? Agora, uma sociedade inteira sem nenhuma lei de trânsito é uma catástrofe sistêmica. Exatamente. A IA, por sua natureza digital e conectada, tem um raio de impacto que é inerentemente massivo. Um algoritmo mal calibrado numa rede social pode afetar a saúde mental de milhões de jovens, simultaneamente. Nossa, é verdade. Um sistema de deepfake pode ser usado para criar um vídeo falso de uma autoridade, gerando pânico no mercado financeiro ou uma crise diplomática em questão de minutos. O impacto não é local, é instantâneo e global. Entendo o ponto. Mas, por outro lado, a internet também tem um raio de impacto massivo. E, assim, aos trancos e barrancos, a sociedade se adaptou. O que a fonte diz que torna a IA fundamentalmente mais perigosa nesse quesito. A diferença crucial é a agência. Agência? É. A internet é uma infraestrutura, é um canal. A IA é uma ferramenta que pode agir, criar, persuadir e, em breve, tomar decisões de forma autônoma. É a diferença entre construir uma estrada e colocar nela milhões de carros autônomos que aprendem e se adaptam sozinhos sem que a gente entenda completamente como eles pensam. Entendi. E isso nos leva diretamente ao terceiro e mais crítico fator. Exato. A curva de aprendizado. Sim, a nossa capacidade coletiva de entender os problemas e os riscos da IA está, assim, drasticamente atrasada em relação à evolução da tecnologia. É como se a gente estivesse aprendendo a amarrar o cadarço enquanto a tecnologia já está correndo uma maratona. Boa analogia. A pesquisa avança num ritmo exponencial dentro de laboratórios como OpenAI, Google, Anthropic. Nós, como sociedade, legisladores, educadores, estamos sempre reagindo aos problemas do ano passado, enquanto eles já estão criando as capacidades dos próximos 5 anos. E para isso não ficar só na teoria, a fonte traz um exemplo muito poderoso de um impacto que já é visível e que foi totalmente imprevisto.
Qual deles? O agravamento dos problemas de autoestima. Antes, a gente tinha o Photoshop, que exigia habilidade, tempo. Hoje, a IA generativa permite que qualquer pessoa crie, com um simples comando de texto, imagens de uma perfeição sobre-humana, que são indistinguíveis da realidade. E o problema aqui é a escala e a acessibilidade. O que antes era o trabalho de um retocador profissional para uma capa de revista, agora está disponível para qualquer um, a qualquer momento, inundando os feeds das redes sociais. E isso tem um efeito, né? Um efeito imenso. Essa exposição constante a um ideal de beleza que não é só inatingível, mas é literalmente não humano, está intensificando quadros de depressão, de ansiedade. É um efeito colateral grave que ninguém previu. É uma espécie de poluição visual e mental que a gente está respirando sem perceber. É verdade. Você olha uma imagem e por uma fração de segundo seu cérebro não sabe mais o que é real. Essa dúvida constante por si só já é um dano. Essa assimetria na curva de aprendizado me leva para o próximo ponto da análise, que é ainda mais especulativo e, francamente, um pouco assustador. A corrida secreta. Exato. O material do IA Club aborda a corrida que está acontecendo a portas fechadas nas grandes empresas de tecnologia. Eles citam o livro Superinteligência, do Nick Bostrom, Um clássico. que argumenta que a primeira organização a desenvolver uma inteligência artificial geral, uma AGI, ou seja, uma IA com capacidade cognitiva humana em todas as áreas, poderia obter uma vantagem decisiva, um monopólio tecnológico global com consequências assim inimagináveis. E isso nos leva a uma especulação intrigante que o vídeo apresenta. Será que os modelos que a gente usa no dia a dia, tipo o GPT-4, são na verdade versões amansadas, intencionalmente limitadas? Como assim? A hipótese levantada é que as Big Techs estariam liberando esses modelos para o público como um grande teste em escala global. Elas observam como a sociedade reage, quais são os usos inesperados, os abusos, enquanto, em segredo, desenvolvem versões muito mais poderosas, como a suposta Q-Star, que foi alvo de rumores. Isso é uma ideia fascinante. Se for verdade, significa que estamos todos aqui, o público, os governos, debatendo as regras de segurança de um Fusca, enquanto eles já têm uma Ferrari trancada na garagem. É uma boa imagem. Qual seria a motivação para manter a tecnologia mais poderosa em segredo? É puramente comercial ou existe um receio genuíno do que ela pode fazer? A análise sugere que provavelmente é uma mistura dos dois. Tem uma vantagem competitiva óbvia. Quem chegar primeiro na AGI pode, teoricamente, resolver problemas que hoje parecem insolúveis e dominar a economia do século XXI. Certo. Mas também tem um fator de segurança. Se você tem em mãos uma tecnologia com um poder sem precedentes, talvez a atitude mais responsável seja justamente não liberá-la, até ter uma compreensão mínima de como controlá-la. O problema é que essa corrida acontece sem nenhuma transparência. Então, o que tudo isso significa? Significa que nosso já gigantesco déficit de aprendizado pode ser ainda maior? Se o público está interagindo só com a ponta do iceberg, a nossa compreensão dos riscos reais é quase nula? Exatamente. O Reginaldo Ferran, no vídeo, levanta essa especulação não como uma teoria da conspiração, mas como um alerta vindo de quem entende de engenharia, sabe? Existe um abismo profundo entre o que é público e o que está acontecendo nos laboratórios. E apesar de todo esse avanço, é crucial lembrar que a fonte também menciona as limitações atuais da IA. Eles citam, por exemplo, a dificuldade que esses modelos ainda têm com problemas matemáticos muito complexos, como o teorema de Poincaré. Ok, então não é o fim do mundo ainda. Isso nos dá um certo alívio, mostra que ainda não chegamos lá. Mas, ao mesmo tempo, reforça a imprevisibilidade. Estamos no estágio inicial, mas a velocidade da evolução é tão alta que o cenário pode mudar drasticamente em 1 ou 2 anos. Essa combinação de imaturidade e aceleração que torna o debate tão urgente. Certo. Então, fazendo uma síntese do que a gente discutiu aqui, a partir do material do IA Club, a gente tem uma tecnologia com uma história de 70 anos de desenvolvimento lento que, de repente, explodiu na última década. Porque, diferente de outras tecnologias, como o carro, nós não tivemos décadas para nos adaptar. O nosso tempo de reação é mínimo.
Exato. E essa falta de tempo é agravada por 3 fatores: uma taxa de adoção viral, um raio de impacto que é instantâneo e global e uma curva de aprendizado social que não consegue acompanhar a evolução da tecnologia. E o resultado é essa tensão. É essa tensão que a gente vive hoje. Estamos usando e nos tornando dependentes de uma ferramenta cujo pleno funcionamento e cujas consequências de longo prazo ninguém, nem mesmo seus criadores, entende por completo. A análise da fonte nos deixa com um pensamento final muito poderoso, quase melancólico. O autor lamenta que tantas mentes brilhantes e bilhões de dólares estejam sendo investidos hoje em mecanismos de segurança. Sim. E não é para proteger a humanidade de uma superinteligência alienígena, mas para nos proteger de nós mesmos, de uma pequena porcentagem de pessoas que sempre vai tentar usar qualquer ferramenta para o mal, para aplicar golpes, para criar desinformação. É um reflexo da condição humana, né? E isso nos leva a uma questão final para refletir. A tecnologia de IA está evoluindo num ritmo quase autônomo, se tornando mais poderosa a cada dia. A natureza humana, com suas virtudes e falhas, permanece essencialmente a mesma há milênios. Sim. Então a pergunta que fica é: o que acontece quando as ferramentas para causar danos em larga escala, para manipular a realidade e para erodir a confiança social, não exigem mais genialidade, planejamento ou grandes recursos, mas apenas um simples comando de texto acessível a qualquer um?